Hoje a gente vai falar sobre sono, com um dos maiores especialistas do país, que é o Dr. João Galinaro. Ele estuda muito sobre isso, ele trabalha principalmente com o sono e ele vai passar aqui pra gente várias dicas bacanas sobre como a gente pode melhorar o nosso sono. Ele vai falar também sobre a importância do sono e é um tema muito importante, porque o sono ele afeta a nossa saúde em vários aspectos, inclusive na questão da composição corporal, ou seja, ganho de gordura e ganho de massa magra, né? Ou diminuição de gordura. E assim como na nutrição, eu vejo que tem muitos conceitos aí equivocados sobre eu preciso dormir mais cedo, o que eu faço? Será que é bom e simplesmente deitar e ficar na cama? Tem gente que usa o álcool para dormir. Será que isso é uma boa estratégia? Então a gente vai conversar bastante sobre isso. Eu já vi que ele entrou aqui na live. Deixa eu convidá-lo para a gente começar a nossa conversa. Peço para vocês enviarem a live para outras pessoas. Certamente vocês conhecem alguém que não dorme bem. Manda lá para eles. E apertem o coraçãozinho também, tá? Que ajuda aí. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Como é que tá? Tudo Tô tranquilo? bem, tudo tranquilo. Muito obrigado por ter aceito o convite aqui para conversar. Fazia tempo que eu queria te chamar. É um tema que interessa a muita gente e eu gosto muito do seu trabalho. Até já me consultei com você para melhorar o meu próprio sono. E para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse aqui para o pessoal. Não, beleza. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço aí pelo convite, né? Um tema que eu gosto bastante, né? Esse tema de sono e emagrecimento, né? Falar um pouco sobre medidas comportamentais. Então, eu gosto muito de falar sobre esse tema e eu sei que é um tema bastante importante, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou psiquiatra, né, de formação, né? Terminei a psiquiatria em 2009, né? Desculpa, em 2013, e eu fiz minha especialização em sono em 2014, né? Então, sou psiquiatra de formação com a residência em medicina do sono. E durante a minha especialização, eu tive a oportunidade de ir para Pittsburgh, nos Estados Unidos. Eu fiquei durante um mês lá, tive contato com algumas pessoas que, de certa forma, moldaram um pouco, né, a minha formação. E lá eu aprendi, né, com uma psicóloga comportamental, a Deborah Gilman, né, eu aprendi um pouco das bases da terapia comportamental para insônia, né. É super difícil lá. Eu lembro que eu entrei num hospital lá para poder acompanhar, você tem que passar por detector de metal, era super difícil, assim, e ela permitiu até que eu acompanhasse as sessões dos pacientes e tal. E depois que eu voltei para cá, eu terminei minha formação e fiquei durante 5 anos no Hospital das Clínicas lá, trabalhando em grupos, né, de terapia comportamental para insônia, alguns atendimentos individuais, só de tratamento de insônia sem uso de medicação. E hoje estou com um consultório, estou atendendo, me aprimorando, que a gente sabe que a gente da área da saúde, de outras áreas, a gente tem que sempre se manter atualizado, né? Então, insônia é uma coisa que vem algumas estratégias novas, vem medicações novas, tecnologia, monitorização de sono, então estou sempre tentando me atualizar bastante aí sobre esses assuntos, né? Ah, bacana. Eu percebo um pouco de longe que, assim, esse assunto está cada vez mais em voga, né? E acho que isso se traduz em cada vez mais estudos. Então, acho que nunca se estudou tanto do sono, porque já se sabe que é muito importante, né? Então, Sim. vai vir muito dado novo aí nos próximos anos. Ah, Eu com vou certeza. me apresentar brevemente. Meu nome é Felipe Cagiano. Eu sou estudante de nutrição, vou me formar nesse semestre aqui. Eu tinha uma outra carreira. Sempre me interessei por nutrição, aí eu criei aqui esse meu perfil no Instagram, comecei a falar de nutrição. Hoje eu trabalho só com nutrição. Meu principal projeto chama Escola de Emagrecimento, né, onde as pessoas aprendem realmente coisas importantes, a estratégia relação proteína e energia. Inclusive lá dentro da escola tem uma aula do Dr. João Galinaro sobre sono, justamente. E outro dia até eu rodei uma pesquisa para os meus alunos e 42% falou que melhorou o sono depois de entrar na escola de emagrecimento. E muitos, creio, por causa da sua aula, né? Porque nem é o foco principal ali. Mas a gente sabe que a pessoa começou a se alimentar melhor, começou a, de repente, fazer um exercício. De repente o sono se ajeitou ali, né? E às vezes ocorre o oposto, a pessoa melhora o sono, de repente a alimentação começa a ficar melhor e uma coisa vai puxando a outra. Bom, para a gente iniciar aqui, eu gostaria que você comentasse assim brevemente, desse uma pincelada, qual que é a importância do sono para a nossa saúde de forma global, assim? Tem uma frase de um grande estudioso do sono que chama Alan Richthofen, que ele fala o seguinte:
ele diz que se o sono não for, né, algo extremamente vital e importante, né, ele com certeza foi um dos maiores erros evolutivos, né? Quer dizer, em outras palavras, por que você fica 8 horas ali, em média, parado, né, sem fazer absolutamente nada, sem produzir, né, sem pensar? Né? Quer dizer, deve ser alguma coisa importante. Então, quando a gente pensa nessa frase, né, que isso me fez refletir bastante, a gente consegue entender que o sono ele realmente tem uma importância aí na vida das pessoas. E eu sempre digo que é muito difícil a gente separar uma função específica do sono, né, porque se a gente fica sem dormir, o organismo inteiro é prejudicado, né, tanto que o sono, eu acredito que ele faça parte daqueles 3 pilares assim da boa saúde, né, que seria uma boa alimentação, né, um bom sono e atividade física regular. E não é muito difícil perceber, né, a importância do sono. Se a gente fica um dia sem dormir, a gente já começa a perceber os impactos, né? Quer dizer, você já acorda com aquela sensação de cabeça pesada, né? Você não consegue se concentrar nas atividades, você não consegue manter o foco, às vezes você lê várias coisas ali e não consegue reter o que você está lendo, né? O seu humor muda, você fica mais impaciente, então, quer dizer, tudo muda. Então, a gente percebe que o sono é fundamental só de ficar um dia sem dormir. Agora, em aspectos mais gerais, assim, né, quando a gente pensa nas funções do sono, né, a gente tem uma gama de funções que são bastante importantes. Acho que uma das principais que a gente percebe na prática também é a parte da recuperação e conservação de energia, né, que isso a conservação de fato é muito mais comum nos animais, né, mas o ser humano também tem uma questão de recuperação de energia. Isso é fácil perceber, né, quer dizer, você acorda de manhã, você faz atividade física, você trabalha, você produz, faz um monte de coisa, chega no final do dia você está esgotado, deita, dorme, né, ou deveria dormir, né, a maioria das pessoas que tem um sono na quantidade e na qualidade adequadas, acordam de manhã, né, com a energia recuperada. Então, uma função do sono é a recuperação de energia. A gente tem uma outra função que é a consolidação da memória, então isso é super importante, até às vezes quem está vendo uma live dessa, a gente está tentando usar uns termos mais simples, assim, mas para quem não está acostumado a entender um pouco sobre terapia comportamental para insônia, falando sobre sono, né, às vezes pode ter um pouco difícil de memorizar tudo que a gente vai falar aqui, né? Então o sono, né, ele acaba sendo importante para que você retenha a memória. Então, quer dizer, você retém essas informações aqui numa região chamada hipocampo, e aí durante o sono você vai ter, né, a transmissão dessas informações para o córtex, né, que são grandes bancos de dados, e aí você tem a consolidação da memória. Também pensando em saúde ainda, você tem a questão do seu sistema de defesa, né? Então a gente passou aí tá passando, na verdade, por uma pandemia, né, com diversos aspectos aí diferentes e você tem que manter o seu sistema imunológico, né, bem funcionando da forma correta. Então o sono é importante também, pensando nesse mecanismo de defesa do organismo. Tem uma função importante do sono que tem a ver também com a questão do emagrecimento, né, que é a regulação das funções psíquicas, né, quando a gente pensa, por exemplo, no humor, né, então, de novo, uma noite sem dormir já é suficiente para você ficar impaciente, para você ficar mais irritado, né, tem até um estudo que mostra que as pessoas que dormem pouco ou dormem mal, elas têm uma tendência a verem situações neutras né, no dia a dia como potencialmente perigosas, por exemplo. Então, aquele lance da pessoa estar no trabalho, né, dormiu mal, aí já vê um grupo de pessoas conversando, tem uma sensação de que alguma coisa pode estar acontecendo, né, alguém pode estar falando alguma coisa, né, contra a sua pessoa. Então, o estado de humor ele é regulado, né, pelo sono, e é super importante aí, a gente vai falar um pouco mais sobre isso posteriormente, né, sobre essa questão de como é que, na parte da alimentação, mas basicamente, assim, a gente tem que pensar em recuperação de energia, a gente tem que pensar consolidação da memória, regulação das funções psíquicas, regulação hormonal também, que é super importante, né? Então, basicamente, por exemplo, os hormônios que regulam a saciedade e o apetite, né? A gente tem a grelina e a leptina, que elas ficam totalmente desequilibradas, né? Quando a gente acaba, né, tendo uma noite de sono ruim. Então, assim, daí pra frente, assim, são muitas funções. Então, o sono, pensando em saúde, né, em bem-estar, assim, não dá para negar que o sono tem uma função fundamental. Com certeza. Você citou aí memória, que é uma coisa que todo mundo preza muito. Sim. A energia para você executar as coisas da vida, tá cansado, você vai trabalhar pior, você vai se relacionar pior com as pessoas à sua volta, você vai estar mais irritadiço, né?
sim, Todo mundo sabe, até brinca, né? Nossa, eu não vou acordar aquela pessoa que ela vai acordar nervosa, porque vai atrapalhar o sono. E realmente até nessas questões comportamentais, né? A sim, pessoa, quando dorme mal, a gente. Às vezes você lida com alguém e pensa, essa pessoa não dormiu bem. Dá para sim, perceber, né? E você tocou aí nas questões do emagrecimento, um uhum, pouquinho, né? E é o que eu costumo citar muito são essas duas coisas principais. Eu acho que você pode até expandir um pouco, mas que uhum, primeiro, simplificando, né? Quando a gente dorme mal, nosso apetite fica um pouco maior no dia uhum, seguinte. E o segundo ponto é que a nossa tomada de decisão, eu li sobre um estudo sobre isso, né? Se eu não me engano, era até com jogadores de pôquer, que quando o uhum, cara dormia mal, ele apostava pior, ele jogava pior. E acho que estudar outras situações assim, a sua tomada de decisão fica pior. E quando a pessoa está pensando em emagrecer, ela precisa tomar muita decisão, né? Eu vou comer isso ou sim, isso? Eu cheguei em casa com fome, será que eu vou comer esse biscoito aqui na minha frente ou eu vou preparar um ovo? uhum, Se a pessoa já está com o apetite maior, ela já vai querer comer mais rápido. Se ela já está com a tomada de decisão pior dela, está mais irritada, a chance dela pegar o biscoito ao invés de preparar a refeição dela é muito maior. Então, é como você falou, é uma coisa global, né? Não é assim, não, você dormiu mal, então você vai ter muita fome. Ou você dormiu mal, você vai ficar irritadíssimo. Assim, é um conglomerado de coisas, né? uhum. E queria que você comentasse como você vê essa questão do sono e emagrecimento. Ah, eu digo que é fundamental, assim, você ter uma boa qualidade de sono para você conseguir emagrecer, né? E é exatamente o que você falou, assim, não é uma função só que vai ser regulada pelo sono, né? São desde questões hormonais até questões comportamentais, né? Então, são muitas questões diferentes. E é curioso que até um tempo atrás, né, essa relação, até que você comentou no começo, né, de, pô, mas será que o fato da, por exemplo, a obesidade, ela piora o sono, ou será que é o sono que leva, né, a uma obesidade, ganho de peso? Então, até um tempo atrás, era muito claro, assim, né, que as pessoas que tinham sobrepeso, obesidade, tinham um sono muito pior, né? Tem até um personagem do Charles Dickens, né, acho que é de 1800 e alguma coisa, que ele descrevia, né, um personagem que era obeso e ficava sonolento e toda hora dormindo e não conseguia fazer nada, tal. Isso aí, 1800 e alguma coisa, né? Então, essa relação, assim, da percepção de que as pessoas que tinham sobrepeso, obeso ou eram obesos, dormiam pior é muito antiga. Agora, essa relação agora de que o sono também é importante, né, para que você consiga perder peso, ela é um pouco mais recente, né? Mas hoje a gente tem estudos muito robustos assim mostrando que para o emagrecimento você precisa dormir bem, né? E aí eu estou falando em qualidade de sono, né? Então eu estou colocando no mesmo pacote aqui vários distúrbios do sono que por motivos diferentes acabam atrapalhando o emagrecimento, né? Então a gente tem desde a insônia, né? A privação de sono, né? Quer dizer, quando a pessoa dorme pouco, a insônia. Então, quer dizer, nesse pacote, quando você dorme mal ou dorme pouco, né, você acaba piorando, aumenta o risco de obesidade e realmente atrapalha muito o emagrecimento. E aí são vários mecanismos que existem, né, Felipe? Tem uma questão relacionada a essa parte que você comentou, da parte de energia, né? Porque existe uma percepção, né, quando você acaba, né, dormindo mal, né, você fica cansado, você fica sonolento, né? Então existe uma percepção de que você está sem energia ali, né, que você precisa recuperar a energia. Então, uma das formas que você tem, né, que o cérebro acaba interpretando a falta de sono como uma falta de energia, você acaba aumentando sua ingesta de calorias, né. Então, tem muitos estudos mostrando que quando uma pessoa ela está privada de sono, né, enfim, ou dormindo mal, ou dormindo pouco, ela acaba, né, comendo mais calorias do que ela, né, costumaria comer numa situação normal. E o outro problema é que tem a questão das preferências alimentares, né? Geralmente o que dá o prazer muitas vezes, né, é, não é aquilo que você vai escolher quando você está de mau humor, né? Então, quer dizer, no momento que você está, né, né, irritado, por exemplo, que você está, né, num dia ruim porque dormiu pouco, né, você tem aquele discurso de que, putz, né, já dormi mal, então eu mereço alguma coisa que me faça me sentir bem, né? E você vai lá e geralmente os alimentos de escolha não são aqueles que são mais adequados, né? Então geralmente você junta ali a gordura com carboidrato e geralmente onde a pessoa vai atacar para poder se, né, se sentir melhor, né, ativar um mecanismo de recompensa ali e se sentir um pouco melhor.
Isso aí atrapalha qualquer plano alimentar, né? Então, quer dizer, Sim. geralmente a pessoa tem esse pensamento de buscar pequenas fontes de prazer, né, para tentar suprir, né, a falta de sono. Então, esse é um outro mecanismo que justifica. Né? Tem a questão hormonal que a gente comentou anteriormente, né? E aí são vários desequilíbrios hormonais que acontecem, né? Quando você tem uma noite de sono ruim ou dorme pouco. Tem estudos mostrando que se você se mantém numa quantidade de sono por volta de em torno de 4 horas por noite, né, você tem um aumento da grelina em 28% e uma diminuição da leptina em 18%. Quer dizer, então que você tem uma propensão maior, né, tem um apetite aumentado, que justifica também essa questão do aumento da ingesta calórica. E também aquela coisa, né, quando você dorme menos, né, você aumenta, né, as possibilidades de fazer coisas durante a noite, né? Então é Sim, muito comum sim. aquela pessoa que, sei lá, dorme 3 horas, acorda, né? E aí uma das coisas que ela faz pô, não tem muito o que fazer aí, vai para a geladeira, come alguma coisa durante a noite ainda, que é um período aí que não deveria estar se alimentando, né, a princípio. Então, quer dizer, também atrapalha. Então, e sem contar também que quando você fica mais cansado, você tem uma chance menor aí de fazer uma atividade física, por exemplo, de gastar energia, né? Então são muitos mecanismos assim que juntos acabam fazendo com que o emagrecimento ele fique bem mais difícil, né? Quando você está nessa fase. Com certeza, assim, vamos dizer que são coisas indiretas, né, que Sim, atrapalham você de fazer as coisas. Só gosto de esclarecer isso porque também, às vezes eu vejo as pessoas assim, nossa, então já que eu não durmo bem, eu não consigo emagrecer. Ou é isso que tá me engordando. É um mecanismo indireto que vai te atrapalhar, sim, vai te fazer comer pior. Então, tem gente que dorme mal e consegue emagrecer? Sim, mas vai ser mais difícil. É como se você tivesse com vários pesos no corpo, né? E se sim, você não tivesse ele, seria mais fácil. sim, Mas no final das contas, vamos dizer assim, vai depender do que você vai ingerir, né? sim. Apesar que eu já vi até algumas ideias que até o acúmulo de gordura muda um pouquinho de acordo com o Uhum. ciclo circadiano e tal, mas eu acho que ainda é uma coisa secundária, mas é uma coisa que pode facilitar muito Uhum. o seu emagrecimento se você dormir bem. E Sim. até agora que você falou de energia, eu lembrei de uma coisa que é o seguinte, né? Hoje, nessa questão comportamental do emagrecimento, muito se discute essa coisa da força de vontade para emagrecer, né? Uhum. Porque eles já entendem que a força de vontade ela atua parecida com uma bateria de celular. Começa carregada de manhã e cada vez que você está lá, doce ou salada, diminui a sua barrinha, que você usa a sua força de vontade. Se você depender só da força de vontade toda hora, vai acabar rápido. Então você precisa criar Sim. alguns mecanismos que você não precise ficar escolhendo toda hora. Ó, não tem o doce, é só a salada e a carne. Então isso que você vai comer, não precisa usar. E no seu caso, no caso que você comentou, se a pessoa já começa com a barrinha nos 50%, né, de manhã, Exatamente, vai acabar muito mais rápido. Então vai exatamente. dificultar muito. E agora vamos entrar na parte prática mesmo, que eu já vi várias pessoas já comentando sobre isso, que é o seguinte, Uhum. ok, o sono é importante para o emagrecimento, para a saúde. O que eu posso fazer para melhorar o sono? Porque eu tenho dificuldade para dormir, o que eu faço? Eu durmo pouco. Eu sei que é um assunto amplo, mas você pode contar para a gente aí as boas práticas, o que a Sim. pessoa pode fazer em geral. Hoje a gente sabe, né, que existem várias abordagens, né, na insônia, existem várias formas da gente tratar a insônia, e sempre a primeira opção, né, é o tratamento baseado em medidas comportamentais, né, que serão baseadas no que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental para insônia. Que é basicamente uma linha de terapia, né, que tem por objetivo mudar a forma, né, como a pessoa age durante o dia e a forma como ela pensa sobre o sono, através de diversas estratégias diferentes e que isso, né, tem se comprovado como sendo uma estratégia bastante eficaz, né, e, e que, como eu disse no começo aqui da live, eu, durante muitos anos ainda com os meus pacientes, é uma das principais abordagens que eu utilizo, assim, para melhorar a insônia. Então, basicamente, né, essa primeira abordagem não envolve nenhum tipo de medicação, tá? E é super importante, né, que as pessoas entendam que ela é extremamente eficaz e é a primeira recomendação no tratamento de insônia. Basicamente, né, o que você tem que fazer, Felipe, né, o que eu costumo recomendar em medidas práticas, né, você tem que ir, de certa forma, né, organizando a sua rotina,
né, você precisa ir eliminando algumas coisas que são nocivas para o seu sono, né, você precisa utilizar algumas estratégias que vão fazer você ter mais sono na hora de dormir. Então, assim, são muitas estratégias que, em um conjunto, a gente vai conseguindo melhorar o sono aos poucos, tá? Então, assim, o básico do básico que eu costumo orientar é que você pode começar, por exemplo, pelo seu ambiente de sono, né? Que é uma coisa super importante que a gente não dá muito valor, né? A gente, né, geralmente tem uma rotina super agitada, né? A gente chega, sei lá, chega do trabalho, toma um banho, come alguma coisa, deita, né? E nem se prepara muito para o ambiente, nem se preocupa muito com o ambiente, né? Se o ambiente está favorável ao sono, se não está, né? A roupa que você dorme. Então, quer dizer, são muitas questões, assim, você começar pelo ambiente de sono é importante e é bem simples, né? Então, uma orientação prática, eu costumo brincar que o ambiente de sono ele tem que ser que nem uma caverna, né? Ele tem que ser escuro, né? Ele tem que ser ligeiramente frio e ele tem que ser silencioso. Tá? Então, existem algumas formas de você olhar para o seu ambiente, alguns exercícios práticos que você pode fazer, até para conseguir entender se o ambiente está adequado. Tá? A primeira coisa é pensar no ruído, especificamente. Então, existem algumas estratégias, por exemplo, né, de você diminuir a quantidade de ruído que vem da rua. Então, quando você chega num lugar, né, chega no seu ambiente de dormir, por exemplo, né, todo mundo pode fazer esse exercício hoje, né, e olhar e você perceber que você tem ruídos que vêm, né, de uma forma aleatória, ou que são mais altos, ou se o ambiente ele é continuamente mais ruidoso, né, alguma coisa você tem que fazer. Tá? Então aí ou você, né, eliminar o ruído, né, tem aquelas janelas anti-ruídos, né, protetor auricular, uma coisa que algumas pessoas se acostumam a usar, por exemplo, é uma coisa que pode ajudar bastante. Tá? E o problema às vezes é quando o ruído vem de dentro, né? Às vezes, sei lá, o parceiro ou a parceira ronca, né? Então isso começa a ter uma dificuldade um pouco maior. Mas, geralmente, quando a gente pensa, né, no ruído, existem essas formas, e existem até alguns aplicativos, né, que são emissores de ruídos brancos, né, que a gente chama de white noises, que eles costumam ter um som um pouco mais constante, e isso, de certa forma, mais mascara, né, os ruídos aleatórios do ambiente. Então, é uma coisa que pode ajudar bastante. É como se você, por exemplo, você estivesse num ambiente escuro e você acendesse uma lanterna, né? Você vê o facho de luzes, seria o som aleatório quando vem, né, de uma forma que você não espera. Agora, se você tem um ruído constante, né, é como se você acendesse uma lanterna num local iluminado, então quer dizer, não tem tanto impacto assim. Então, esses dispositivos, eles ajudam se você realmente mora num lugar que é muito barulhento, né. A outra questão do quarto também é que ele deve ter uma temperatura ligeiramente fria, né? A gente é muito fácil de perceber o quanto que isso impacta, né, no nosso sono quando a gente está, né, num clima muito, quando a gente está no verão, né? Então, quer dizer, a gente não consegue pegar no sono. Por que acontece isso? Porque a gente precisa de uma queda da temperatura corporal para iniciar o sono, né? Então, quando o ambiente está muito quente, né, você vai ter uma dificuldade maior em iniciar o sono. Então, o ambiente ligeiramente frio também é importante. E a terceira questão que não só do ambiente, né, que ele vem de uma preparação para o sono, que é a questão da luz, né? Então, a gente sabe que o excesso de luz no período da noite, ele interfere na produção de melatonina, né, que está relacionado com o início do sono. Então, isso é um grande problema, assim, na nossa sociedade atual, né? Muito estímulo, é muita luz, é muito celular, né? Então, quer dizer, a gente fica, né, exposto a dispositivos que prejudicam a nossa produção de melatonina, né? Isso é uma coisa super complicada. Eu conto uma história que eu fui viajar com a minha esposa, a gente foi para um lugar que era meio que um detox total, assim, né? Então a gente não tinha um lugar, não pegava a internet muito bem, tinha só um lugar onde a gente tinha uma conexão, mas assim, eram só luzes de chão mesmo, né? Você não tinha as luzes de teto, então era uma rotina assim de você se alimentar mais cedo, né? De você se preparar para dormir mais cedo. Chegava às 9 horas da noite, assim, 8 e meia, 9 horas, eu tava bocejando já, né? Então, para você ver a diferença que faz quando você tem uma preparação, né, em relação a tudo isso que eu falei, em relação à luz, em relação a estímulo, né? Então, a questão da luz, ela é super importante também. Então, você vê se o ambiente tá escuro, é uma coisa que você consegue fazer na prática. Então, uma dica prática aí para as pessoas é, pô, pega o seu quarto, prepare ele para dormir e pega um livro na sua frente e vê o que você consegue enxergar ali na frente. Tem muita gente que, né, consegue basicamente ler o livro ali num quarto escuro preparado para dormir, não é o ideal. O ideal é que você, né, tenha um ambiente completamente escuro. Então,
São algumas formas de você conseguir preparar o ambiente para dormir, né, de uma forma mais prática, assim, que pode ajudar. Agora, eu não sei se eu vou falando aqui, você vai Não, eu complementando, só mas... queria complementar essa coisa que você falou da escuridão, né? Uhum. Porque o bacana é que isso, o ponto final é o quarto escuro, né? Mas esse Uhum. processo ele começa desde que você acorda. Isso que eu acho bacana, né? Porque Exatamente. a gente não dorme à noite à toa, né? Não é que escolhemos por convenção que à noite é o horário de dormir e a gente vai lá e deita. Não, nosso Exatamente. organismo está preparado para isso. E como que ele sabe disso? É por causa da nossa visão, né? Simplificando, a gente Sim, identificar quando é claro e escuro e o corpo vai se ajeitando com base nisso. Então, você pode começar essa preparação logo de manhã, né? exatamente. É, eu acho que o ponto, assim, às vezes as pessoas me perguntam, assim, mas qual que é uma principal estratégia, ou por onde que eu começo, assim, eu acho que o horário de acordar é o ponto de partida, assim, sabe? O momento que você acorda, ele pode ser o início de tudo ali. Porque você consegue acordar, né? Quer dizer, eu sei que é difícil para algumas pessoas, assim, levantar de manhã tal, né? Principalmente quem dorme mal. Mas você fixar um horário para você acordar, né? Todos os dias, é fundamental para a organização da rotina. Tá? Quando você fixa um horário para acordar, você sai da cama, você se expõe à luz natural, putz, isso traz realmente, né, um benefício muito grande para o sono e é o princípio da organização da rotina, tá? E tem até uma curiosidade, até um pouco sobre isso também, que existe uma regra, né, que eu vejo que algumas pessoas colocam, que não é que ela está errada, assim, mas é que ela tem um detalhe que muda tudo, né? Tem algumas pessoas que eu já vi falando que você deve deitar no mesmo horário todos os dias, tá? Cara, se você, às vezes você pega uma pessoa com insônia e você fala isso, né, por isso que insônia, isso pode dificultar até o início do sono dela, né? Então, na verdade, você tem que dar as condições necessárias para o seu organismo sentir sono no mesmo horário e você ir deitar todos os dias. Isso muda tudo. Um exemplo, chegou um paciente, por exemplo, que tem uma queixa de insônia, né, que não consegue pegar no sono. Se eu falar para ele que ele tem que deitar no mesmo horário todos os dias e cravar que ele vai deitar às 10 da noite, cara, esse cara vai ficar rolando na cama, né? Ele não vai conseguir dormir, ele vai ficar ansioso. Pô, o João falou que eu tenho que deitar todos os dias no mesmo horário. Não é isso. Na verdade, você tem que dar as condições, né, para que o seu organismo ele sinta sono no mesmo horário todos os dias. Isso muda tudo, né? Então, quando você estabelece, por exemplo, um horário fixo para você acordar de manhã, né, que você vai lá, você, né, se organizou para acordar dentro da sua rotina às 8 horas da manhã. Você também torna previsível o seu horário de dormir, né? Porque um dos mecanismos que a gente usa para sentir sono é o acúmulo de sono, que é o acúmulo da adenosina. Então, a gente usa esse mecanismo a nosso favor, a gente sabe que o sono vai vir depois de 12 a 15 horas depois que a gente acorda. Então, quando eu acordei às 8, eu sei que entre 8 ali e 11 horas é quando eu vou ter uma pressão de sono um pouco mais alta. Tá? Então, usar isso a seu favor é super importante. Por isso que organizar a rotina é uma coisa que tem que ser feita, sabe? Que é fundamental. E, e a gente tem esses processos, lógico que muitas coisas podem atrapalhar o meio do caminho aí, mas eu diria que uma das principais regras que a gente tem é você acordar no mesmo horário todos os dias, tá? Isso é muito bacana, porque dá até para fazer uma analogia com a questão do emagrecimento, que é muito Uhum. comum a pessoa falar, meu problema é que eu tenho muita fome à noite. Ou a pessoa fala, meu problema é o jantar. Eu faço tudo bem o resto do dia, mas no jantar eu acabo comendo demais, eu tenho muita fome à noite. E eu Uhum. vou dizer, em 90% dos casos, o problema está justamente no café da manhã e no almoço certinho que a pessoa faz. Porque ela acaba Uhum. comendo pouco no café da manhã e no almoço, e acaba comendo muito no jantar, porque ela comeu pouco Uhum. no resto do dia. Então, para você Sim. melhorar o jantar, a questão não é o jantar, é melhorar o café da manhã, o almoço, e aí o jantar vai ser mais fácil. E é muito Sim. parecido com o sono, porque eu até comentei eu comentei com uma seguidora que falou: meu problema é que eu fui comendo às 11 da noite, Uhum. mesmo tendo me alimentado antes. Aí eu falei: uma estratégia pode ser dormir mais cedo. E ela falou: mas se eu deito mais cedo, eu fico rolando na cama, para mim não adianta isso. Aí eu falei: Uhum. mas dormir mais cedo não é ir para cama mais cedo, né? É justamente Exatamente. você se preparar para você conseguir dormir mais cedo. E eu queria Exatamente. até aproveitar esse gancho, porque na nutrição a gente ouve muito conselho errado, né? Até de outros Uhum. profissionais. Algumas coisas a gente já sabe que está mais desatualizado. E Uhum. todas essas coisas que todo mundo faz, por exemplo, dormir, comer,
todo mundo dá pitaco, né? Sei lá, você chegar na casa, na família e falar, não tô dormindo bem, alguém vai sugerir alguma coisa. E Sim. eu queria saber quais são os principais conselhos ruins que as pessoas dão sobre essa questão do sono. O que você mais escuta aí que até chega a ser prejudicial para a gente saber que não. Por exemplo, só para dar um exemplo, eu sei que muita gente fala, toma uma bebida alcoólica que vai te ajudar a dormir. Que tipo desses conselhos populares que, na verdade, a gente sabe que são até prejudiciais? Existem muitos, assim, né? Esse que eu falei, assim, é uma coisa que eu costumo ver até de orientação aí, você vê, você joga aí como dormir melhor, você vai ver que tem orientação de dormir no mesmo horário, deitar no mesmo horário todos os dias, né? Então, essa é uma delas, né? Essa questão do álcool que você colocou, ela é bem preocupante, é muito importante falar isso, tanto que tem um estudo nos Estados Unidos que mostra que 20% das pessoas com insônia já utilizaram álcool como indutor do sono, né? Você pensar em 20%, né, isso aí se você tem uma insônia que se cronifica, né, e você vê que isso de certa forma, entre aspas, né, faz você dormir, né, pô, você tem um passo aí para se tornar dependente, né, se você começar a fazer isso de uma forma constante, né. Então o que a gente sabe hoje, né, e eu já ouvi muitas vezes, né, já tive pacientes assim que acabaram procurando por conta, estavam fazendo uso de álcool para dormir, e que o álcool ele acaba piorando muito a sua qualidade de sono. Então o que acontece, né? Que o álcool em doses baixas, ele acaba diminuindo o tempo que você demora para pegar no sono, tá? É a única coisa que ele faz, assim, vamos dizer assim, se a gente pensar ele induz o sono um pouco mais rápido. Só que aí você começa a ter diversos problemas relacionados a isso, né? O primeiro deles é que o seu sono ele fica muito mais fragmentado, né? Então você acorda várias vezes durante a noite. A segunda coisa é que você tem uma, uma redução da quantidade de sono REM, então ele suprime o sono REM, tá? Que é um sono que é super importante, né, para N fatores como regulação da emoção, memória. Então, quando você usa o álcool, você tem uma supressão do sono REM. Então, você acaba tendo um sono estruturalmente pior, né? Além do que o álcool, ele por ter um efeito relaxante, ele relaxa a musculatura da garganta, né, e você tem uma flacidez maior, isso facilita a ronco e a apneia. Então é muito comum também você acabar tendo, né, um sono mais fragmentado por conta disso, acabar roncando mais, o sono fica muito pior. E na segunda metade da noite, né, conforme o álcool vai sendo metabolizado, você vai liberando, né, pequenos pulsos de sono REM, e isso daí pode fazer com que você tenha pesadelos, por exemplo, tenha sonhos muito vívidos. Então, quer dizer, o álcool ele acaba detonando, né, a sua estrutura de sono, acaba fragmentando o sono. A única questão é que ele te derruba mesmo, né? Você bebe, aí ele te ceda, né, induz o sono mais rápido, só que o sono é muito bagunçado. E tirando que no dia seguinte, né, você tem uma série de consequências para a saúde, né? Então, assim, pode piorar a ansiedade, né, o coração acelera, então você tem várias coisas aí que podem piorar. Então essa é uma orientação que é péssima, assim, para as pessoas que querem ter uma boa noite de sono, tá? Sim. Tem mais alguma que você ouve muito? Ou acho que são essas duas mesmo? Cara, acho que tem bastante coisa, assim, sabe? Eu já ouvi aquela história de que você pode dormir pouco, por exemplo, durante a semana, que você recupera no final de semana também. Uma coisa que já ouvi algumas pessoas falando, não tem problema isso, você dorme pouco durante a semana, chega no final de semana você recupera. O problema é que você não recupera, né? Você vai se tornando um privado do sono crônico, né? Então, quer dizer, você vai dormindo cada vez pior, seu organismo vai sentindo cada vez mais os impactos, e aí você pode dormir 10, 12 horas no final de semana, que não tem como você recuperar, né? É a mesma coisa que eu sempre digo, é a mesma coisa que você ficar sem comer de segunda a sexta, aí no final de semana você vai no rodízio e recupera, né? Não é a mesma coisa, né? Então acaba sendo uma estratégia que não funciona. E já vi também, Felipe, eu sempre que as pessoas veem alguma coisa meio estranha, assim, às vezes a pessoa me marca, me manda, assim, no direct, né? Eu também já vi algumas pessoas falando que, assim, que é possível você reduzir a sua quantidade de sono, né, baseado em suplementação, essas coisas. Então, quer dizer, e aí eu fui checar, assim, eu já vi uma live, uma pessoa falando assim, ó, eu durmo 4 horas, assim, com os suplementos e fico bem, sabe? Cara, não fica bem, sabe? Não tem como, assim, assim, a nossa evolução, ela fez com que a gente chegasse até aqui, né, que fosse modificando nossa estrutura de sono, para que a gente se adaptasse e tudo, e, pô, a gente chegou hoje nesse esquema, né? Então, assim, não tem como você burlar isso se você dormir menos, sabe? Porque, então, assim,
essa história daí de você deitar no mesmo horário, né, essa questão de você recuperar sono no final de semana, essa questão de você ter a capacidade de dormir menos do que você precisa sem grandes prejuízos, né, são todas orientações assim que não tem muito cabimento, né, são coisas que acabam Eu sendo já ouvi erradas. uma variação dessa que é assim, não, se força a acordar mais cedo e dormir no mesmo horário, até você acostumar a dormir menos horas, depois de um tempo ficar bom. É uma variação dessa que Sim, você falou, né? Porque a pessoa acaba pensando, pô, se eu tivesse 3 horas a mais no dia, dá pra fazer muito mais coisa e não sei o quê, mas o problema é a consequência, né? De repente, lá pra exatamente. frente, você tá tendo muitas horas de vida, né? Lá Sim, pra frente, vai saber. Então é muito complicado, fora a qualidade da vida, né? Da sim. pessoa. Não, isso acaba ficando muito comprometido, né? E aí começam aquelas estratégias malucas, assim, né? Como esse consumo polifásico, essas coisas, assim, se dormir em vários pedaços. Já vi algumas pessoas fazendo isso e não tem cabimento. Eu costumo brincar que só faz isso se for a Mirklink, né? Que se for fazer uma travessia pelo oceano. Mas, assim, para pessoas, assim, você tem que dormir a sua quantidade de horas necessária, precisa realmente ter um sono de qualidade, isso é que é fundamental. Falando em sono de qualidade, veio várias perguntas sobre esse mesmo assunto aqui, que é o Uhum, seguinte, não, meu problema não é a indução do sono, é que eu acordo durante a noite. uhum, E aí eu queria que você comentasse se isso é muito prejudicial e o que a pessoa pode fazer para não ficar acordando durante a uhum. noite. Tá. Assim, existem algumas estratégias. Eu sempre digo que quando você está buscando melhorar o seu sono, você tem que utilizar estratégias globais, né? Porque não vai ter uma estratégia única que vai resolver tudo, né? Eu não sei se dá para comparar isso com a parte de nutrição, mas não vai falar assim, você não vai, sei lá, você não vai comer esse tipo de alimento que vai resolver. Não vai, você tem todo um conjunto de estratégias, né? Então, quando você melhora o seu sono como um todo, né, geralmente você consegue ter uma continuidade maior do sono também. Então, as estratégias, por exemplo, melhorar o ambiente, né, você diminuir um pouco do estímulo de luz no período da noite, né, você fazer uma boa higiene, a gente nem falou, assim, mas que são algumas medidas que a gente usa, né, eliminando alguns fatores nocivos para o sono. Então, você melhorar o sono como um todo é importante, tá? Agora, eu vejo duas questões, né, quando a pessoa ela tem um despertar durante a noite e que a gente precisa entender, né, se é um despertar breve, tá? Então, tem algumas pessoas que despertam, por exemplo, uma vez durante a noite ou duas de forma breve e retornam ao sono, tá? Isso, do ponto de vista clínico, assim, não é considerado um grande problema. Tá? Então a gente sempre tem que buscar uma continuidade do sono, melhorando nossos hábitos, mas um despertar ou dois durante a noite, sem dificuldade para voltar a dormir, não é uma coisa que vai te causar um grande estrago. Tá? O problema acontece quando a pessoa ou ela tem um sono muito fragmentado, quer dizer, acorda várias vezes durante a noite, mesmo que de forma breve, tá? Ou se ela acorda no meio da noite e não consegue mais voltar a dormir. A gente tem que pensar em algumas questões. E aí, a principal orientação aqui, né, que aí teria que realmente passar por uma avaliação para entender um pouco melhor, mas você tem que tentar identificar causas. Tá? O que pode estar me fazendo acordar, né, na madrugada? Pô, uma causa comum, ingesta excessiva de líquidos durante o dia, acorda para ir ao banheiro, por exemplo, não consegue voltar a dormir. Tá? Essa é uma causa, por exemplo. Tem gente que né, que dorme, né, numa cama que talvez não seja muito adequada, com um travesseiro que não é muito bom, acorda com dor, tá? Uma outra causa. Se você acorda com dor, pode ser um outro gatilho, tá? Existem pessoas que têm refluxo, por exemplo, o refluxo ele pode causar uma fragmentação no início da noite, também é uma outra causa de fragmentação do sono, tá? Tem uma causa que tem a ver com a parte de psiquiatria, que é a ansiedade, né? A ansiedade, né, ela pode se expressar de diversas formas no sono. O que eu costumo mais ver é uma dificuldade para início, tá? Mais uma dificuldade de manutenção também, porque você passa aquele primeiro bloco de sono profundo, que é mais difícil de você acordar, né? E depois você começa a ter dificuldade para retornar ao sono, porque o sono está mais leve. Então, quer dizer, você já começa a ter aquele excesso de pensamento, de preocupações, pensar, né, no que vai fazer no dia seguinte. Então, quer dizer, a ansiedade também é uma causa. Então, primeiro você tem que tentar identificar as causas que podem estar fazendo você acordar, né, no meio da noite, tá? Identificar. E nem sempre isso é fácil, tá? Às vezes você não tem uma causa específica identificável, pelo menos, né, num primeiro momento. É importante vocês fazerem esse exercício de tentar identificar. Agora, o que fazer, né, se você acordar durante a noite, também é uma outra orientação que eu costumo fazer, né, que é aquela coisa, se você viu que você acordou no meio da noite, né, que você está com dificuldade para voltar a dormir,
Cara, assim, a pior coisa que tem para fazer é ficar na cama, tá? E é lógico que a gente, às vezes, individualiza um pouco essa orientação, né? Porque depende muito do ambiente, depende muito de, né, de, sei lá, às vezes tem um parceiro, uma parceira, tem criança, então quer dizer, eu sei que isso tem algumas variações, mas em geral, né, você ficar na cama tentando dormir é a pior coisa que você tem para fazer, tá? Porque é aquilo, né? Se você se força a dormir, se você tenta dormir, você não consegue, né? Você fica ali, não, eu preciso dormir, não, tem que ser agora. Se não dormir agora, amanhã vai ser ruim. Então você começa a entrar num estado de tensão, de ansiedade, e que é muito difícil você retornar ao sono. Tá? Então, uma orientação que eu sempre faço para quem tem esse despertar no meio da noite também é, pô, você viu que você passou, né, que passaram 10, 15 minutos, você está ali, né, naquela ansiedade, né, não está conseguindo voltar ao sono, muitas vezes você levantar da cama, né, e fazer alguma atividade que seja mais relaxante, que te tire um pouco do foco do ter que dormir, uma coisa que vai te ajudar a relaxar. Então, quer dizer, você não está focado em, putz, eu preciso pegar no sono. Você está focado em, sei lá, estou fazendo uma leitura aqui, a hora que o sono chegar, eu volto para a cama. Tá? Então, é uma orientação que pode servir para algumas pessoas aí que têm esse despertar prolongado ao longo da noite, mas é o que eu sempre falo, né? Despertar no meio da noite tem que identificar primeiro as causas, né? Existem muitas, eu citei algumas, tá? Essa orientação comportamental de sair da cama também ajuda bastante e é uma das coisas que eu costumo recomendar aí como estratégia de comportamento. Tá. Acho que deu para esclarecer bem. E outra pergunta que eu recebi muito, e até vi algumas aqui, é a questão da mulher que no climatério, menopausa, a qualidade do sono piorou muito. Ah, sim. E ela tá com dificuldade, né, Hum. O que que você costuma orientar para esses casos? Tem alguma coisa específica? Ah, Como que funciona? existem coisas específicas e é interessante isso, Felipe, que a gente sabe que a prevalência de insônia, assim, mulheres no climatério, assim, isso vai para, né, dependendo do estudo, aí pode chegar até 50%, né, de aumento de prevalência. Então, é muito comum, né, você ver pacientes com dificuldade para, tanto para iniciar como para manter o sono, né, no período do climatério e da menopausa. Agora, né, existem algumas intervenções que são mais específicas, né, a gente sabe que a parte, né, desses sintomas estão relacionados com sintomas vasomotores, né, com os fogachos, né, com a sudorese noturna, por exemplo. E aí, né, para algumas pessoas existe uma indicação de reposição hormonal. Por isso que é sempre importante, né, ter um paralelo aí com um ginecologista que vai avaliar essa parte, né, porque essa é uma estratégia, uma intervenção que pode ajudar. Agora, pensando um pouco na parte dessas intervenções relacionadas à terapia comportamental, ela é considerada um nível de evidência super alto. Então, quer dizer, eu sempre digo que independentemente da sua causa de insônia, né, seja ela ansiedade, seja menopausa, né, que você percebe que é aquele estado que está levando você a ter dificuldade para dormir, né, a terapia cognitivo-comportamental para insônia entra como uma opção de tratamento, não medicamento, então para qualquer tipo de causa, tá? E tem estudo, tem até uma revisão bastante recente agora que tratou dessas intervenções, que colocou a TCCI, né, como uma intervenção, uma das principais intervenções. E aí, tirando, né, a reposição hormonal e a terapia cognitivo-comportamental para insônia, a gente também tem a parte dos medicamentos, né, que algumas vezes eles acabam sendo recomendados como uma opção. Então, basicamente, né, o tratamento da insônia, pelo menos, né, do ponto de vista, né, psiquiátrico, da medicina do sono, vai envolver, né, essas três estratégias principais. É, Tá. tem algumas estratégias auxiliares, né, que também podem ajudar, né, eu sempre falo que atividade física, por exemplo, né, que é importante também, mas essas estratégias que a gente considera como principais. E é muito comum isso acontecer, viu? Então, mulher que chega no período do climatério, assim, por conta de sintomas vasomotores, por conta da mudança hormonal, é bem comum desenvolver insônia nesse período, né? E tirando as questões emocionais também, né? É muito comum piora de ansiedade, né? Às vezes sintomas depressivos, tudo isso pode também mexer com o sono, né? Com certeza. Eu penso que, assim, tem uma base que todo mundo deveria fazer, né? Que é tentar se Exatamente. expor à luz de manhã, tentar fazer Uhum. exercício, tentar diminuir as luzes à noite. Às vezes a pessoa numa época consegue dormir bem apesar disso, e Uhum. depois não consegue mais, mas não quer dizer que fazer isso não vai melhorar agora, né? Por exemplo, a Exatamente. pessoa comia mal a vida inteira, mas antes eu não ganhava peso, agora eu ganhei, foi a idade. Não, foi a sua alimentação.
Você não estava ganhando antes, mas a sua alimentação estava ruim. Foi muito tempo comendo assim. Se você mudar a alimentação, você consegue emagrecer agora. Já que você não Sim, consegue reverter sua idade, né? exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa esquece da base e quer Uhum, alguma outra solução muito definitiva. E vieram várias perguntas sobre os remédios, né? uhum. Principalmente do Zolpidem. Muita gente comentando aqui sobre o Zolpidem, não sei se ele está muito em voga e tal. E eu queria que você comentasse sobre ele e sobre os remédios para dormir em geral. É, essa é a pergunta sobre medicamento. Eu sei que tem muita gente que tem medo de tomar remédio para dormir, né? Porque houve em relação a efeitos colaterais e tal. Mas a verdade é que o remédio ele faz parte, né, de um arsenal que a gente tem de opções no tratamento de insônia, tá? Então eu sempre, por mais que eu fale muito sobre medidas de comportamento, né, eu nem fui contra remédio, né? Nunca fui contra remédio. Então eu acredito que os remédios eles fazem parte, né, de um arsenal terapêutico que a gente tem para tratamento de insônia. Tá? Então eu sempre digo que é melhor dormir do que não dormir. Tá? Então esse é um primeiro ponto, tá? Em relação às medicações. Agora, o que eu sempre falo é que você nunca deve, né? Por exemplo, às vezes eu vejo algumas condutas assim de indicar uma medicação sem, em conjunto, né, tentar mudar o hábito da pessoa, tentar mudar, né, a forma dela pensar sobre o sono, né, tentar melhorar o ambiente. Então é isso que é a minha grande crítica, tá? De usar o remédio sem trabalhar essas questões todas. E existem muitos remédios que são seguros, tá? Existem medicações que a escolha da medicação ela é muito individual, né? A gente tem que entender o tipo de insônia, por exemplo, né? Que nem a gente estava comentando sobre insônia do meio da noite, né? Então não adianta eu usar uma medicação que tem um tempo curto que não vai cobrir o meio da noite, tá? Se a pessoa tem uma dificuldade para pegar no sono, tá? Às vezes você usa uma medicação, mas se você usa na hora que ela deita, você vai perder o efeito sedativo do remédio. Então tem muitas particularidades assim na escolha. Mas existem remédios seguros no longo prazo, tá? Então a gente tem medicações que podem ser usadas por muito tempo. Apesar disso, de novo, eu sempre quando o paciente estabiliza, né, a intenção geralmente é tentar fazer um desmame das medicações, se possível, tá? E tem medicações que não são seguras no longo prazo, mas podem ser utilizadas no curto prazo. Tá? Então, quer dizer, tem uma gama grande de medicações. Geralmente a gente usa o quê? Né, os indutores do sono, né, que são considerados chamados de drogas Z, né, que são o Zolpidem, né, a Zopiclona, a Exopiclona, que é a mais nova que tem. A gente tem as medicações, os antidepressivos sedativos em doses baixas, como a trazodona, mirtazapina. Então, assim, tem uma gama grande de medicações que a gente acaba utilizando. Em especial o Zolpidem, né, é uma medicação que muita gente pergunta porque é uma medicação que é muito utilizada. E o que acontece, né? Durante muito tempo ele foi considerado como sendo um indutor do sono ideal, né? Por quê? Porque ele induz o sono muito rápido, né? Porque ele tem um efeito um pouco curto, né? Então ele não dá muito efeito residual no dia seguinte. Então as pessoas, quando ele surgiu, assim, nossa, é o remédio, né, mais perfeito que existe. Só que com o passar do tempo a gente foi percebendo que não era assim, né? Que era uma medicação que também tinha os seus problemas, né? Então hoje eu vejo um problema, né, de pessoas desenvolvendo uma tolerância a essa medicação. Então não é incomum eu ver paciente, por exemplo, que tomava meio, de repente aumenta para um, de repente aumenta para dois, e vai fazendo uma tolerância como se fosse um benzodiazepina com tarja preta mesmo, né? Então a medicação que e eu sempre falo assim, existe medicação ruim, existe medicação que às vezes não está bem indicado naquele momento, né? Então assim, é uma medicação que tem suas indicações, mas tem seus problemas, tá? Então é uma medicação Entendi. que tem que ficar atento. Se você for olhar a bula do Zolpidem, ele vai falar assim, uso por 4 semanas, né? Você pega gente que está usando aí por muito tempo, né? Então é Sei. uma medicação que ela é indicada principalmente para insônia de início, mas tem esses problemas aí de longo prazo, né? Eu acho que, assim, de forma geral, acho que o preocupante é a pessoa, às vezes, sei lá, vai num médico de outra especialidade e comenta, não durmo bem. Aí só Uhum, toma esse remédio, então, que vai ajudar. A pessoa não abordou o problema, né, central uhum. do sono, ela só tomou um Exatamente. remédio e acho que é bem semelhante a um remédio para emagrecer, né? O remédio vai Uhum, diminuir sim. seu apetite, aí você vai comer pouco e você vai emagrecer. Quando a pessoa para de tomar o remédio, ela vai engordar de novo, porque ela não Uhum, mudou o que ela come. O remédio sim. para emagrecer, em muitos casos, pode ser útil ou necessário, só que, ao mesmo tempo, ela tem que aproveitar para mudar a dieta, para não ter um Uhum, reganho grande quando ela parar, né? Então, sim. o remédio, eu acho que, claro, talvez tenha casos que o remédio
é o remédio que vai resolver mesmo. Mas eu acho que, na forma geral, é sempre importante você tratar o problema do sono como uma coisa Sim, principal. E não, fui no ginecologista, falei do sono e ele me passou um remédio. Não, vai atrás, por sim, exemplo, vai se consultar com você para melhorar o sono em si, dar importância para sim, isso, né? E não, sim, o sono está atrapalhando, deixa eu tomar um remedinho assim. E aí você aborda a questão por que você está dormindo mal, que você faz todas essas coisas que a gente comentou aqui, e às vezes o uhum, remédio vai entrar ou não, ou vai entrar por um tempo, vai ter um sim, planejamento ali, né? não, exatamente. E é exatamente isso. E às vezes o remédio não resolve o problema, né? Se você não precisa. Um Sim. exemplo, um exemplo assim, por exemplo, uma pessoa que ela está com dificuldade para dormir, aí vai lá, passa um remédio que induz o sono rápido, que dura, sei lá, 3 horas no organismo. Sem fazer nenhuma pergunta, por que não resolve a pessoa? Na hora que você olha, sei lá, tem gente que vai deitar, por exemplo, umas 10 horas e sai da cama às 10 horas da manhã, não consegue dormir, fica virando, não sei o que, aí acorda no meio da noite e tal. Pô, uma pessoa com 12 horas aí de tempo de cama, quer dizer, deita às 10 da noite e sai da cama às 10 horas da manhã, pô, só tomar um remédio ali que vai fazer um efeito durante 3 horas, isso não vai resolver o problema dela. Qual que seria a intervenção? Redução do tempo de cama, né, uma intervenção comportamental muito mais eficaz. Então, quer dizer, se você não olha para isso, às vezes toma um remédio, mas por que não funcionou? Pô, não sei, né? Precisa olhar o todo, né? Então, muitas vezes a gente tem que ter essa consciência de que a primeira abordagem, né, que é o que a gente está conversando aqui, né, que é a aula que eu fiz, né, que a gente compartilhou aqui, é a base, né, para você conseguir, né, restabelecer o seu sono. Não, com certeza. Eu acho que realmente eu recomendo, se alguém aqui está com problema de sono, a melhor coisa, acho que não é descobrir, será que eu posso tomar o Zolpidem? Será que eu posso tomar melatonina? Será que eu tenho que fazer isso ou aquilo? É realmente marcar uma consulta para resolver o problema, assim. Eu tinha mais problema com sono, cheguei a me consultar 2 vezes com você Uhum, e deu uma melhorada no meu sono, né? Eu sei que, por exemplo, eu estar aqui fazendo essa live com essa luz aqui do lado não é o ideal, mas assim, eu já tô dormindo melhor do que eu dormia antes. E às vezes a sim, gente fica assim incomodado com o problema, mas acaba não investindo na resolução disso, né? E vale sim. muito mais a pena saber o que usar exatamente. Por Uhum, exemplo, e melatonina? Mas peraí, quanto de melatonina você vai tomar para o seu caso? Será que uhum, para o seu caso ela funciona? Será que, não, qualquer pessoa com insônia pode tomar melatonina que não tem problema? Pode ser que seja inútil para você, né? sim. Ou pode ser que sim, mas enfim, eu acho que vale muito a pena ir atrás, porque eu vejo que às vezes as Sim. pessoas vão deixando essas coisas para trás Uhum. e é uma coisa que muda a vida, literalmente, né? A pessoa passar a Sim, dormir melhor. com certeza. Bom, acho que cabe ainda mais uma última pergunta. Uhum. Vamos falar brevemente aqui sobre os alimentos Uhum. em relação a essa questão de dormir. Eu vi que alguém falou aí de café. Eu queria que você falasse brevemente, assim, o que você não recomenda consumir perto do sono ou coisa Uhum. assim, e alimentos que talvez sejam interessantes, assim, né? O que Uhum. não é bom e o que pode ser interessante. Tá. Eu acho que assim, um dos principais assim que acabam de fato atrapalhando o sono, que nem você comentou, é o café, né, por conta da cafeína, né. Eu estava explicando anteriormente, né, sobre aquele mecanismo, né, de geração de sono, né, baseado na adenosina. E o problema é que a cafeína ela acaba fazendo um antagonismo da adenosina, né. Então, quer dizer, quando você fica muito tempo acordado, você vai acumulando adenosina e você vai chegar numa pressão de sono mais alta. Quando você toma o café, né, você tira aquela adenosina daquele lugar e você diminui um pouco da pressão de sono. A questão do café é que você nunca sabe qual que é a sua sensibilidade, né, o quanto que ele está causando de impacto no dia a dia. E o problema é que as pessoas ficam acostumadas, né, a usar o café. Então, quer dizer, não é incomum, assim, a vida do paciente fala assim, não, eu preciso tomar essa quantidade de café, porque senão não funciona. Pô, mas você está dependente do café, não é uma questão do efeito mais da cafeína, né? Porque algum tempo atrás, assim, eu fiz uma série de lives também com algumas orientações, e o primeiro dia era tirar o café, tipo, sabe? Assim, e eu recebi um monte de notícias de gente falando, puta, baixou minha ansiedade, né? Pô, fiquei melhor, porque o café também é um sinalizador para outros neurotransmissores, né? Que tem a ver com vigília, com atenção. Então, quer dizer, além da questão da adenosina, tem outros sinalizadores que acabam atrapalhando. Então,
a questão do café eu acho que é o principal, assim, as pessoas acabam acostumando. Então, orientação prática, assim, se você está precisando de 3, 4 cafés para acordar, né, alguma coisa está errada, né? Então precisa realmente diminuir a quantidade de cafeína. E também prestar atenção em outros alimentos que também têm cafeína, né? Que a gente pensa só no café, mas tem a questão de alguns tipos de chás, né? Tem os chocolates, né? Tem até algumas medicações, é lógico que existe aquela que não vai tomar um remédio que tem cafeína, mas assim, para você ficar atento, né? As coisas que podem estar atrapalhando o seu sono. Em alimentos gerais, Felipe, assim, eu acredito, assim, realmente que, né, que você melhorando a sua alimentação como um todo, né, esse seria a principal estratégia, assim, para você conseguir fornecer os principais nutrientes. Sabe que a melatonina, né, vem do triptofano, né, com, você tem alimentos que te fornecem uma quantidade de minerais, né, de vitaminas, assim, que permitam que você faça todos esses, né, essas substâncias que regulam o sono, desde serotonina, melatonina, né? Então, quer dizer, tudo isso é importante para que você consiga ter uma boa noite de sono, tá? Então, esse é uma Tá. primeira questão. Então, às vezes eu não gosto de condicionar muito, assim, a um alimento específico, senão entra Sim, muito naquele esquema de eu tomo leite para dormir, sabe? sim, Fala, sim. putz, mas e, né? É, Então acaba virando isso acontece muito em emagrecimento. Esse alimento engorda, ou esse alimento à noite é é, ruim. E não existe isso, né? Mas acho sim. que dá pra gente falar talvez no horário de comer, né? Ah, Comer não, muito isso sim, próximo ao horário de isso dormir sim. é menos aconselhado que comer mais cedo, né? Exatamente, não, isso com certeza, assim, eu acho que essa é a principal orientação, assim, que eu costumo fazer, de você manter um intervalo de pelo menos aí umas 3 horas, né, entre a última refeição e o horário de você ir dormir, então, orientação mais geral. Eu falo que se eu conseguisse, assim, eu ia fazer minha última refeição ali entre 6, 7 horas, assim, no máximo, né, e depois eu costumo tomar um chazinho à noite, alguma coisa assim, mas refeição mesmo, assim, muito mais cedo, tá? Porque isso realmente pode atrapalhar, né? É muito, a gente percebe na prática, né? A gente se exagera um pouco muito pressa da hora de dormir, putz, para pegar no sono é super difícil, né? Então, essa é uma orientação bastante importante, né? De manter um intervalo entre a última refeição e o horário de dormir, né? Com certeza ajuda. Acho que ajuda. E acho que esse horário de 3 horas, se a pessoa conseguir respeitar, já, porque às vezes a pessoa Ah, também sim. fica muito preocupada com, nossa, só pode comer até as 18, porque leu em algum lugar e começa a criar Sim, aquela ansiedade, né, de fazer tudo é, perfeito demais. sim, Assim, a pior coisa é você comer e depois dormir em seguida. sim, Aí você vai vendo que, tá, eu chego muito tarde, tá bom, você come 1 hora de dormir, mas se conseguir comer 2, se conseguir comer 2h30, né? E tentando sim, distanciar já sim. vai ajudar, e acho que vale a mesma coisa que a gente acabou nem conseguindo abordar muito, mas falando rapidinho, que a gente sabe que o uso de celular acaba Ah, atrapalhando sim, muito, né? E sim, às vezes é meio inevitável você. Quer dizer, inevitável não é, mas vamos dizer assim que, por exemplo, eu podia não estar fazendo a live, mas eu escolhi fazer a live aqui. Mas a sim, gente pode usar o mesmo raciocínio, né? Tá, eu sim. não preciso usar 10 minutos antes de dormir, mas 1 hora antes de dormir. Ah, vou tentar agora 2 horas. É uma coisa gradual, assim, né? Sim, o celular hoje faz tanto parte da vida, assim, que às vezes as pessoas nem percebem o quanto que ele atrapalha, né? Então é uma coisa muito que, assim, o que eu percebo é que, assim, vai um pouco além da luz, né? Vai um pouco além da questão da melatonina. Então depende muito do que você faz. Às vezes, por exemplo, existem sei lá, você vai ver notícia, por exemplo, né? Às vezes você vai ver, abre uma. Sim, Cara, isso você pode deixar ansioso, né? Você, putz, será que isso vai acontecer? Será que não vai? Você entra num estado assim, às vezes a gente responde e-mail, por exemplo, à noite de trabalho. Quer dizer, pô, né, a reunião foi cancelada, não sei o quê. Às vezes se você fica, dependendo do conteúdo, dependendo da rede social também, você fica, né? Você vai, você fica, e o algoritmo vai te mostrando um monte de coisa, aí você vai lá, e é super estimulante isso. E você consegue perceber na prática. Então, uma recomendação assim ideal, assim pensando em tirar estímulo, seria mais ou menos 1 hora e meia, assim, antes do horário de você querer dormir. E é o que a gente estava falando antes, né, de você dar as condições, né, para que o seu sono chegue no horário que você quer, né, para aí sim você conseguir dormir no mesmo horário. Né. tá. Posso fazer uma última pergunta aqui? Claro. Tá. Porque agora eu lembrei de uma coisa, porque eu sei que o ideal não é você usar, por exemplo, TV para dormir, né? Ou dormir vendo Uhum. TV. Mas eu recebo várias mensagens nesse sentido. Eu já ouvi a minha mãe, por exemplo.
ela diz que pega no sono mais fácil quando ela deixa algum programa lá, que Uhum. é um narrador, que fica falando de tal jeito. E para ela, ela diz que é um indutor do sono. E eu já vi, gente, você deve ouvir também. Como fica essa questão da TV e tem gente que fala que ajuda e tem gente que fala. O que você diz? Cara, de fato, assim, as pessoas que precisam, por exemplo, de uma TV ligada para conseguir dormir, o que acontece é que elas se condicionaram a dormir, né, com a TV ligada, tá? Então esse acaba sendo um problema, né? Porque se for pensar, a televisão ela tem alguns elementos que são prejudiciais para o sono. O primeiro é a luz, né? O segundo é estímulo, né? Então, dependendo do que você está vendo na televisão, né, isso pode te atrapalhar, né? E a terceira, eu não sei se você já percebeu, mas quando você entra, às vezes, em canal aberto, assim, quando muda de um programa, entra no intervalo, eles aumentam e diminuem o volume e fica uma bagunça, assim. Então, isso aí facilita o despertar. Então, o problema é que, às vezes, você se condiciona, né, a ficar na frente de uma televisão que ela é nociva para o sono, tá? Então, se for pensar nas orientações, o ideal é que você durma sem televisão ligada, tá? Agora, também existe um lado das coisas, Felipe, que hoje, assim, a gente está falando aqui um pouco da terapia cognitivo-comportamental para insônia, mas existem outras linhas de terapia também, né, que mais recentemente até participei de um estudo de um tipo de terapia que é a ACT, né, terapia de aceitação e compromisso, que tem ela é um pouco mais permissiva, assim, então você não precisa necessariamente você criar as regras, porque tem gente que fica muito ansioso com regras, você não pode aquilo, não Sim. pode ser, não pode TV, não pode no seu... O cara fala, meu, o que eu vou fazer à noite, né? Então, quer dizer, existe uma linha de terapia que é um pouco mais permissiva. Então, quer dizer, a questão da televisão, né, tudo bem, dá pra gente negociar, né? Então, se é uma coisa que deixa para um próximo momento, porque às vezes a pessoa realmente, ela entra em um estado de ansiedade se ela não tem um estímulo pequeno. Então, quer dizer, não é o ideal, tá? Por conta Tá, desses motivos, assim, mas provavelmente foi um condicionamento, né? Ela foi ao tá. longo do tempo se habituando a fazer isso. E aí quando você tira esse estímulo que estava relacionado ao sono, a pessoa, né? Ela Entendi. não tem o sono como uma consequência desse estímulo, né? No emagrecimento tem muito isso da questão das regras. É assim, a pessoa já chega com esse monte de regra. Tipo, minha dificuldade de emagrecer é que eu não consigo cortar o doce. Eu falo, mas peraí, quem disse que tem que cortar doce para emagrecer? E É, muita coisa, não pode comer banana. Mas quem disse que não pode comer banana? Então é, tem que. Nossa, e a pessoa já cria uma dificuldade tão grande que, assim, não tem a menor necessidade disso, né? sim. E a minha mãe respondeu aqui, ó, falou que é alienígenas do passado. Ela assiste esse programa aí, acho que ela nem É, assiste, ela só deixa o cara falando lá e ela ligado pega lá no. e vai. Sim. E aí vai. Eu sei que até tem gente que gosta de assistir uns vídeos chamado ASMR lá, que é Uhum. pessoas fazendo coisas relaxantes e tal. E sei lá, tem gente que diz que ajuda, né? Mas Sim. bom, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade. Acho que foi muito boa a live, vai ficar gravada aqui no meu perfil. E queria que você desse aí sua mensagem final, se você quiser falar um pouquinho dos seus atendimentos ou se você Uhum. tem algum programa online, fique à vontade. Tá. Não, primeiro eu queria agradecer o convite, né, bater esse papo, acho que foi super proveitoso, espero que as pessoas aí tenham aproveitado também, né, é muita coisa para falar, né, a gente pega essa parte de É, sono, de saúde em todo, assim, então é bastante coisa, mas é um tema que dá para aproveitar bastante, né, e a única coisa que eu queria dizer, assim, é que é importante você cuidar da saúde como um todo, daqueles três pilares que a gente comentou anteriormente, né, você ter uma boa alimentação, né, seguir aí o que você fala nas suas redes sociais também, né, da parte alimentar, né, da parte de sono também, se você conseguir restabelecer o seu sono, vai facilitar o processo de emagrecimento, né, como a gente comentou aqui ao longo da live. Então é importante você ter as coisas conectadas, assim, você precisa fazer as duas coisas para você ter melhores resultados, né? E aí quem quiser, quem não me segue, né, seguir lá no meu Instagram, lá tem né, eu costumo produzir bastante conteúdo lá, os stories, tudo, e tem um link na minha bio para agendamento de consulta, qualquer coisa pode me mandar direct ali que eu respondo, tá bom? E mais uma vez, obrigado aí a todo mundo que participou e obrigado você, Felipe, pelo convite aí. imagina, queria agradecer de novo. A sua aula lá na escola de emagrecimento ajuda muito as pessoas. Até aquela coisa que você comentou dos alimentos, a pessoa se alimentar bem ajuda o sono, faz muito Sim. sentido, porque aquilo que eu falei no começo, né?
dos alunos lá que entraram na escola de emagrecimento, 42% falaram que melhoraram o sono. E Sim, ninguém entra no programa de emagrecimento pensando no sono, né? sim, Claro, muitos devem ter visto a aula, mas às vezes a pessoa para de comer tanto alimento exatamente, ultraprocessado, começa a comer alimento exatamente. mais nutritivo, mais proteína, mais fruta, mais vegetal, e as coisas vão se ajeitando, né? Por exemplo, é muito comum a pessoa sedentária, melhora a alimentação, se sente com mais energia, aí começa a Sim, treinar. Aí começou a exatamente. treinar, começou a dormir melhor, ou vice-versa, melhora o Sim. sono, aí tá com energia para treinar. Essas coisas são muito ligadas, né? Vão sempre ligadas. E eu queria só deixar um convite aqui para todo mundo, que semana que vem eu vou começar uma série de aulas online chamada Nova Era do Emagrecimento, onde eu vou falar justamente sobre evidências mais modernas em relação ao emagrecimento, que a gente tem muito disso de, sei lá, tem que comer a cada 3 horas para emagrecer. Não pode comer um carboidrato que vai aumentar a insulina, você não vai emagrecer. E são coisas que a gente já sabe que não funciona assim. Então eu vou passar lá como você pode emagrecer de acordo com a evidência e pode ter certeza que muito do que você acha que tem que fazer para emagrecer só atrapalha. Então fica o convite, está lá o link da minha bio. Boa noite para todo mundo e até a próxima. Boa noite, até a próxima. E todo mundo dormir bem hoje, né? Até mais. Falou.